Um outro destaque que também está no site da CNN Brasil, que eu vou te mostrar agora, é o seguinte: vocês estão vendo que aqui, né, tem um destaque da cantora Alcione, sobre Alexandre de Moraes. Do ladinho também é Moraes. Mas é uma outra coisa. Olha aqui, conselheiro de Donald Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Meus irmãos e irmãs, patriotas queridos, prestem atenção. O Brasil recebeu um recado de fora. Um recado daqueles que não pede licença para ninguém. Esse recado caiu como um raio em Brasília e deixou Alexandre de Moraes, antes blindado, visivelmente desconfortável. O coitado do Alexandre de Moraes está terrivelmente em pânico. E isso é tão notório que até os veículos de comunicação como a Globo, que sempre tratou o nome do Todo-Poderoso do Supremo Tribunal como intocável, começou agora a ajustar o tom, deixando claro que o vento mudou de direção. E esse cenário ficou ainda mais tenso depois que Nicolás Maduro, um dos maiores ditadores latino-americanos, caiu, abrindo espaço para perguntas que antes eram tratadas como tabu. Em corredores de Brasília, o que era cochicho virou terror no meio dos figurões de terno e gravata. A questão agora é, será que o Maduro, diante da delação premiada que o Trump ofereceu a ele, será que Maduro vai ter coragem de entregar os supostos segredos que Moraes e Lula têm com ele? Aí surge a pergunta, o que tem a ver Nicolás Maduro com Alexandre de Moraes e Lula? A resposta é simples, existem rumores que muitas pessoas próximas têm levantado, que Lula e Moraes teriam conexões e envolvimento com esquemas internacionais de narcotráfico e financiamento ilegal e muitos outros crimes. E se isso for comprovado e provas forem expostas, isso derruba muita gente de uma vez só. Se alguém resolver contar tudo o que sabe, o efeito é imediato e devastador. E quando forças externas entram no jogo, não existe negociação confortável nem tempo para maquiar a narrativa. O aviso que foi dado não é discurso bonitinho, nem gesto diplomático. É sinal de que a paciência dos americanos acabou. Quem acompanha com atenção a política já percebeu que isso aí não é enganação e nem encenação. É movimento real, é um desfecho que pode surpreender até quem achava que jamais seria tocado como Alexandre de Moraes e Lula. E a partir desse ponto, o jogo muda completamente, porque quando gente grande de fora resolve se mexer, não existe conversa mansa, nem tapinha nas costas, nem saída honrosa para quem está no meio do caminho. O recado que foi dado não foi floreado, não veio com sorriso, nem com linguagem diplomática. Veio curto, grosso e reto e com peso, tipo daqueles que faz muita gente perder o sono. Quem está acompanhando com atenção já entendeu que isso aqui não é uma encenação para distrair o público. É coisa concreta. É coisa em andamento. E o final pode pegar muita gente de surpresa. Até quem sempre achou que estava acima de qualquer consequência. Agora, antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu quero pedir uma coisa simples, mas muito fundamental. Eu peço encarecidamente, deixa o like nesse vídeo agora, porque o like ajuda esse vídeo a não ser travado e segurado pelo algoritmo do YouTube. O teu like faz com que essa informação chegue a mais pessoas. Então, deixa o joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui todos os dias, tá? E se você quer aprender a fazer uma renda extra, aprendendo a vender no marketing digital, o Tom Dimas está dando um mini curso gratuito para te dar uma luz, para você começar 2026 trabalhando online. Então, se você tiver interesse em receber essa mentoria gratuita, fica até o final desse vídeo. Meus amigos e amigas, isso aqui merece total atenção porque não é conversinha pequena e nem exagero de internet. Quando uma figura do Senado americano, da envergadura do Marcos Rubio, resolve se manifestar de forma pública e direta, é sinal de que forças grandes já estão se movimentando nos bastidores em favor do Brasil. Esse tipo de recado não nasce do nada, ele carrega informação, dossiê, interesse estratégico e um aviso claro de que algo saiu do controle. A detenção de Nicolás Maduro, que por anos foi um líder autoritário aqui na América Latina, não é um episódio solto. Ela escancara portas que muita gente preferia manter trancada, envolvendo possíveis acordos obscuros, dinheiro que cruzou fronteiras, rotas de tráfico que nunca deveriam existir e proteção política que não poderia ter ido longe demais. O que chama atenção é o clima estranho aqui no Brasil, um silêncio pesado, discursos sendo ajustados às pressas e Lula e Moraes, que sempre falaram grosso, agora estão escolhendo palavras. Quando o sistema perceber que Lula e Moraes deixaram de ser úteis, eles vão ser descartados, tá?
Isso já está acontecendo. E se aparecer qualquer suposto vínculo sério deles com esquemas internacionais, corrupção fora do país ou crime organizado, a engrenagem vai girar contra eles. A partir daí entra jogadores que não costumam negociar, e quando isso acontece não existe espaço para meio termo. Só pressão crescente e consequências reais. Agora presta atenção nesse ponto específico, porque aqui a conversa fica ainda mais séria. Depois da operação na Venezuela, Marcos Rubio apareceu em público com um discurso que não foi só comemoração, foi um recado endereçado com CEP e nome certo. Quando ele fala que os Estados Unidos vão reagir contra qualquer ação que ameace os seus interesses, isso não é frase genérica para a plateia, é linha traçada. E essa linha aponta direto para decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes dentro do STF, especialmente contra empresas americanas como a Starlink e a RedX. A mensagem foi passada sem rodeios. Medidas que atinjam o capital americano deixarão de ser tratadas como questão interna de outro país e passarão a ser vistas como problema de segurança nacional americana. E o mais impressionante é que a poeira ainda nem tinha baixado em Caracas e o regime mal tinha caído, o Maduro mal tinha entrado em Nova York preso e um aviso muito mais pesado já estava sendo lançado para o resto do continente. Quem acompanhou a coletiva de Trump viu a festa, viu o clima de vitória, mas quem ouviu com atenção o que foi dito percebeu algo além da celebração. Nas entrelinhas havia um recado firme, calculado e em alto bom som para ser ouvido em Brasília, mostrando que o jogo subiu de nível e que certas decisões agora têm consequências que ultrapassam fronteiras. O Marco Rubio não é desses nomes que aparecem só para cumprir protocolo ou repetir frase ensaiada. Ele é um diplomata reconhecido mundialmente e vem de uma história marcada por fuga, ruptura e enfrentamento direto ao comunismo. E isso moldou a forma como ele enxerga a América Latina e como ele joga, né, no jogo do tabuleiro do continente. Ele é filho de pais que perderam tudo para regimes autoritários, fugindo de Cuba. Ele não fala por abstração, ele fala por experiência. Quando ele subiu ao microfone logo após o anúncio da captura do Maduro, ele estava projetando o que vem pela frente. E o cenário que ele desenhou é duro. Não existe tolerância para quem afronta os Estados Unidos ou tenta bater de frente com os seus interesses. A frase sobre defender os interesses nacionais americanos não foi retórica, foi um aviso, porque para eles o interesse nacional não é só território ou petróleo, é proteger empresas, tecnologia, investimentos e o dinheiro dos seus cidadãos aonde quer que eles estejam. Nesse jogo não é detalhe, é pilar, e quem cruza essa linha passa a ser visto não como divergente político, mas como ameaça direta, podendo responder com todas as consequências que isso carrega. E é exatamente nesse ponto que o Alexandre de Moraes passa a entrar no radar pesado de Washington. Quando, numa ofensiva declarada contra a plataforma X, Alexandre de Moraes decidiu ir além do bloqueio da rede nacional e cruzou uma linha que acendeu um alerta internacional. Ele mirou a Starlink, uma empresa distinta, com uma estrutura própria, e mandou travar as suas contas para cobrar multas aplicadas a outra companhia. No olhar do investidor estrangeiro, isso não é detalhe técnico, é sinal de risco grave. Para o direito americano, isso soa como um confisco puro e simples. O Estado brasileiro usando o poder da caneta para atingir patrimônio de uma empresa apenas para pressionar e amedrontar adversários políticos. Quando esse tipo de ação acontece, o recado que vai para o mundo é claro: não existe segurança jurídica. E para alguém como Marcos Rubio, que carrega na pele a rejeição e o ódio a regimes autoritários, isso não é aceitável e nem relativizável. Esse tipo de prática para ele é típico de países que desprezam a propriedade privada, algo que os Estados Unidos não ignoram, não relevam e muito menos fingem não ver. Quando o Marco Rubio fala em reagir contra quem ameaça os interesses americanos, ele está apontando o dedo para atitudes bem específicas. É como se ele dissesse sem floreios: alguém realmente acha que pode meter a mão no caixa de uma empresa dos Estados Unidos só porque não gosta de quem está por trás dela? A realidade mostrou que esse tipo de cálculo pode sair muito caro. A operação na Venezuela deixou claro
que o governo Trump não trabalha com gogó. Quando ele decide agir, ele usa os instrumentos que tiver à sua disposição, seja pressão econômica, isolamento político ou força militar pesada. Não se trata de bravata, mas de leitura fria do cenário. O aviso foi direcionado a líderes que se comportam como donos do país, que atropelam regras, rasgam limites legais e acreditam que nada os alcança. Só que existe um momento em que a fantasia do poder absoluto acaba. Quando a hierarquia real aparece, quando a potência entra no jogo sem pedir licença, muitos descobrem tarde demais que a autoridade doméstica não significa força global e que certas linhas, uma vez cruzada, não tem volta. Vemos que os Estados Unidos agora têm como próximo alvo o Irã. O Irã hoje é visto no tabuleiro global como um dos principais financiadores de grupos terroristas do mundo. E vemos o Lula alinhado com o Irã. E quando um país como o Brasil decide se aproximar desse tipo de regime, ele automaticamente se posiciona do lado errado do jogo internacional. Automaticamente, o Brasil se coloca contra os Estados Unidos. E Marco Rubio deixou isso muito claro com o que ele disse. Ele falou sem floreios sobre governos que acham que podem brincar de geopolítica, flertar com inimigos declarados dos Estados Unidos e sair ileso. A Venezuela virou alvo porque deixou de ser só um problema interno e passou a exportar crime, drogas e caos para a região americana. O alerta é que o Brasil, ao se aproximar de ditaduras e ao hostilizar capital americano, começa a caminhar numa direção perigosa, se colocando diante dos Estados Unidos como um país que precisa ser contido. E é isso que muitos chamam de venezualização de verdade. Não no tamanho do país, mas na mentalidade do poder. Porque quando práticas autoritárias passam a ser regra, como no Brasil, é inevitável atrair o mesmo tipo de resposta dura dos Estados Unidos, como o mundo já aprendeu com regimes que cruzam certas linhas. Porque se o Brasil passa a agir como a Venezuela, começa a dificultar a vida do povo brasileiro, perseguir opositores políticos, prender desafetos simplesmente por ter uma ideologia diferente, o Brasil pode começar a colher o mesmo tratamento que a Venezuela, simples assim. Quando se normaliza a prisão de opositores, quando se aperta a garganta da internet, quando se mexe no caixa de uma empresa estrangeira, como se fosse coisa menor, o rótulo vem rápido e sem cerimônia. O discurso do Rubio marcou uma virada clara, porque ali acabou a fase de conversa paciente e do empurra-empurra com a barriga. Antes havia tentativa de diálogo, ajuste fino, tolerância calculada. Agora o recado foi outro. Entrou em um time que resolve e não que negocia eternamente. Quando Marcos Rubio diz que o negócio é ação, é porque as decisões deixam de ficar no papel e passam a gerar com consequência real. E goste ou não goste, o Brasil entrou nesse radar por causa dos excessos judiciais e alianças externas mal feitas com inimigos dos Estados Unidos. E país nenhum que se comporta como a Venezuela vai sair ileso. Isso é a regra básica do jogo. A partir do momento em que prender adversários políticos vira algo comum, controlar e censurar discursos online passa a ser prática aceitável e patrimônio de empresas estrangeiras é tratado como se não tivesse dono, o enquadramento vem rápido e sem aviso prévio. O pronunciamento do Rubio deixou claro que uma fase terminou ali. Acabou a diplomacia da paciência infinita, das concessões silenciosas e do faz de conta. O que entrou em campo agora é outra lógica, é de quem decide e executa. Quando o Rubio fala que o presidente Trump vai agir, ele não está vendendo imagem, está dizendo que as decisões saem do discurso e viram fato concreto. Querendo ou não, o Brasil passou a chamar a atenção do mundo por escolhas ruins, por excessos judiciais e por uma política externa que perdeu o rumo. Isso já não é conversa de bastidor, nem disputa de narrativa. É um tema discutido no topo do poder. Para os Estados Unidos, segurança jurídica não é detalhe, e nem discussão acadêmica. É pilar de Estado. Se uma empresa americana não tem previsibilidade aqui, se uma canetada pode bloquear contas sem limite, isso deixa de ser assunto interno e passa a ser tratado como risco nacional. E quando algo chega nesse patamar, ninguém faz de conta que não está acontecendo nada. E diante desse cenário, o clima em Brasília mudou e mudou de verdade. O pânico lá é devastador, o Brasil se colocou numa posição perigosa. O Brasil e o governo brasileiro e o judiciário chamaram a atenção da maior potência do planeta. O sentimento que se espalhou em Brasília é simples. Alguém grande o suficiente dentro do governo de Donald Trump resolveu dizer basta. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação de impunidade dos donos do poder
encontrou um muro. E esse muro tem nome: Interesse Nacional dos Estados Unidos. Pode soar estranho para alguns aceitar a pressão externa, mas quando o próprio governo vira as costas para o povo e quando o próprio judiciário passa a tratar cidadãos como inimigos, sobra recorrer a quem ainda fala em liberdade. Hoje, goste-se ou não, essa defesa passa por Washington. A Venezuela está aí como um alerta vivo, né? O Maduro teve várias chances de sair pela porta da frente, de negociar, de evitar o pior, mas preferiu desafiar, zombar e agir sem limites. O resultado não foi discurso, foi consequência. E é exatamente isso que agora assombra quem achava que nunca seria alcançado. O recado para Moraes e para Lula foi direto e sem margem para a confusão. Ainda dá tempo de recuar, dá tempo de frear a censura, rever prisões políticas e voltar a respeitar a lei. Se a escolha for dobrar a aposta e seguir nesse caminho autoritário, o desfecho pode ser muito pior do que o nosso vizinho que caiu. Eu aqui não estou apoiando invasão ou guerra no Brasil, mas essa é uma hipótese que não pode ser descartada, porque aconteceu na Venezuela. Existem meios de desmontar um governo e neutralizar figuras do poder apertando politicamente e internacionalmente. E esse tipo de ferramenta de aperto é usado quando necessário. O país precisa voltar a ser levado a sério, com contratos respeitados, opinião livre e justiça que não escolhe lado. Se isso não acontecer por iniciativa própria, a pressão de fora vai forçar a mudança. O mundo inteiro está olhando para a América Latina depois da queda do Nicolás Maduro. E esse foco jogou luz também sobre o Brasil. Essa visibilidade escancara problemas que antes ficavam escondidos. E é justamente agora que precisam ser denunciados os crimes aqui no Brasil, enquanto o radar americano ainda está aceso. O pronunciamento do Marco Rubio não foi um recado interno para os Estados Unidos. Foi um aviso que atravessou fronteiras e chegou direto até nós aqui no Brasil. Como quem diz que essa luta não está sendo travada no escuro. Foi a confirmação de que o que acontece aqui no Brasil está sendo observado lá fora e que existem forças dispostas a se envolver quando os interesses se cruzam. Do lado deles, a prioridade é proteger a economia, empresas e estabilidade regional. Do nosso lado é recuperar a liberdade, frear abusos e colocar limites num poder judicial que passou do ponto. Quando essas duas agendas se encontram, o cenário muda completamente. Quem sempre se achou intocável começa a perceber que a autoridade construída dentro do país não vale nada fora dele. Canetada não é infinita. Quando encontra o mundo real, ela se desfaz. Se insistir no confronto com o que o Ocidente chama de ordem e liberdade, o caminho é isolamento, sanção e desgaste internacional, sem aplauso e sem proteção. O que começou na Venezuela não foi episódio isolado, foi um sinal de que uma limpeza mais ampla do continente está acontecendo. E agora o foco se aproxima. Uns vão cair porque escolheram o autoritarismo, outros vão permanecer porque respeitam regras. E eu quero ouvir de você, depois desse recado claro do Rubio, você acha que o Alexandre de Moraes vai recuar? Será que a prisão de Nicolás Maduro pode colocar freio em Lula e Moraes? Será que essa pressão de fora tem força suficiente para encerrar a censura no Brasil? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos e grupos e contatos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem quer aprender a trabalhar online em 2026 e começar a fazer uma renda extra, o Tom Dimas está disponibilizando uma mentoria através de um mini curso gratuito para te ensinar e te dar um up, uma luz para você poder usar o teu celular e aprender a vender no mercado digital. Então clica no link que está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a equipe do Tom Dimas que eles vão te dar todo o suporte. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.